Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, que bom e que alegria podermos mais uma vez estarmos aqui juntos, para continuarmos o nosso estudo acerca das realidades do Catecismo da Igreja Católica, acerca da nossa profissão de fé. Hoje, como também nos próximos encontros que teremos, para finalizarmos este módulo, nós vamos estar aqui passeando um pouco acerca, por meio dos chamados concílios da Igreja, os concílios ecumênicos da Igreja, dentre alguns outros concílios de caráter regional, Os sínodos, nós podemos perceber ao longo da história que foram muito importantes para que nós pudéssemos ir claramente percebendo as realidades da nossa fé, as verdades da nossa fé que vão sendo automaticamente, à medida que os concílios vão sendo realizados, nós vamos percebendo uma clareza maior das realidades dogmáticas, das verdades de fé. Nós vamos estar meditando, começando a meditar hoje e nos próximos encontros, os que vão se suceder. Mas para isso é necessário que nós abramos o nosso coração, possamos de fato estar abertos a acolher aquilo que o Senhor vem nos ensinar ao longo da história da Igreja, da história da salvação, possamos de fato, de forma digna e proveitosa, anunciarmos mesmo a palavra de Deus, o Santo Evangelho, e que o nosso coração esteja aberto, pela graça do Espírito Santo, a todas as realidades que vamos estudar a partir de agora. Rezemos juntos, clamando o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, com grande alegria hoje, depois de nós termos passado por tantos artigos de fé que culminaram, vamos dizer assim, na profissão de fé cristã, o nosso credo, Nós estudamos até aqui, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que alegria podermos estarmos praticamente aqui na 30ª aula do nosso curso, dos nossos encontros, agora para falar um pouquinho desta realidade dos concílios, Os concílios da Igreja, sejam os ecumênicos, aqueles que abarcam toda a Igreja, sejam aqueles mais restritos, digamos assim, de caráter mais regional, nacional ou plenários, se assim pudermos observar. Para tanto é necessário que nós possamos compreender o que vem a ser de fato um concílio, que é justamente uma reunião, vamos dizer assim, de bispos que se reúnem em um determinado local para discutir questões pertinentes à doutrina, à disciplina da Igreja, tanto do ponto de vista da fé, como do ponto de vista da moral, dos costumes. Então, os concílios eles têm esta finalidade. Geralmente, eles são convocados justamente para resolver algum tipo de controvérsia, Tendo em vista que a Igreja precisará caminhar desde o seu início, precisando caminhar mediante uma unidade. Há necessidade de uma unidade. Mesmo que na diversidade, há necessidade de uma unidade. É da vontade de Deus que todos nós sejamos um só corpo, um só pensamento, uma só alma. Então é necessário que nós, de fato, possamos caminhar na vida da Igreja de modo assertivo e de modo garantindo a unidade. Para isso é que entram as realidades dos concílios, que nós vamos perceber que ele já tem um componente mesmo de caráter bíblico.
Você pode observar desde o livro dos Atos dos Apóstolos, que São Lucas vai narrar ali, justamente o concílio apostólico de Jerusalém. Onde foi que começou essa ideia, essa história de concílio na igreja? Né? Se nós assim pudermos observar, o concilium, né? Como nós vamos perceber, que corresponde justamente a esta reunião de bispos, que são comumente chamados de padres conciliares, né? Dentro dessa prerrogativa desta união, desta reunião de bispos, claro e evidente que podem surgir, podem estar presentes ali, por exemplo, padres, né? Dentro do ponto de vista do caráter de serem presbíteros, ali para colaborar também dentro da prerrogativa mesmo, das discussões, dos debates teológicos, porventura, que possam vir a surgir dentro de um concílio. Mas o concílio, na verdade, ele surge justamente dentro da constituição mesmo dos apóstolos, né? Os apóstolos se reúnem em Jerusalém, e você mesmo pode tomar a palavra lá em Atos capítulo 15, quando você vai observar justamente esta reunião a partir deste concílio de Jerusalém, o concílio apostólico de Jerusalém, que de fato, se nós formos observar ao longo da história, dentro de todo o contexto mesmo, fazemos uma análise, perceberemos que se trata ali de uma espécie de concílio até mesmo regional, né? Podemos assim dizer, porque estava ali evidenciando-se mais a realidade das práticas existentes em Jerusalém, em Antioquia, nas regiões mais, digamos assim, mais próximas, né, daquela área, até porque a igreja, naturalmente, ela era uma igreja bem menor do que a que nós observamos hoje, por exemplo, né? Mas o concílio de Jerusalém, ele já abre precedentes para que os bispos possam se reunir para discutir, para debater, para observar como a igreja deve caminhar, sempre buscando esta realidade da unidade. E a partir daí também que vão surgindo, né? A partir do desenvolvimento orgânico dos concílios, vão surgindo as realidades do que nós vamos chamar de dogmas, né? Nós já falamos aqui, inclusive, ao longo do nosso estudo do catecismo, nós já falávamos a respeito dessa realidade dogmática, mas eu gostaria até mesmo de certa forma, lembrar, né? Relembrar, quem sabe até fazer uma revisão acerca daquilo que o catecismo fala e daquilo que nós já estudamos nas primeiras aulas do catecismo. Você bem pode notar aí o número 88. Se você notar aí o número 88 do catecismo, logo no início mesmo, praticamente a primeira aula nossa, vou relembrar, rememorar aqui para você, ele vai tratar aí um pouco da realidade dos dogmas da fé, né? E ele vai dizer justamente isso aqui: o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utiliza de uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então, é importante nós observarmos o conceito de dogma, podemos assim evidenciar. Dogma, na verdade, é como que uma verdade de fé que, quando proclamado, vamos dizer assim, é uma verdade que deve ser crida, que deve ser acreditada por todos os fiéis católicos, né? Quando a igreja proclama um dogma, toda a igreja deve dar assentimento a este dogma, a esta realidade dogmática. E é importante notarmos que o dogma, né, ele não é uma prisão, como pensa o homem moderno, né? Ele não tem um caráter pejorativo, como pensa o homem da modernidade. E quando o homem quer ofender alguém, por exemplo, por conta de um certo rigorismo que aquela pessoa tenha, né? Às vezes não tem nem contextos religiosos, mas aquela pessoa que tem um certo rigorismo diante de alguma situação, um tirano, por exemplo, então ele usa, muitas vezes a pessoa usa erroneamente o termo, ele vem com seus caracteres dogmáticos, né? Ou seja, dando àquela pessoa tirana um caráter pejorativo, atribuindo à realidade dogmática um caráter pejorativo. Só que tem nada a ver com dogma. Dogma não tem nada a ver com aprisionamento, com um caráter pejorativo.
Dogma, muito pelo contrário, na perspectiva da igreja, na perspectiva cristã, o dogma ele tem um aspecto de liberdade. Então, ele tem um caráter libertador, se nós assim pudermos perceber, né? A igreja norteia a fé, norteia até onde nós podemos ir, porque ela entende que a realidade dogmática tem uma condição libertadora. Eu vou dar para você um exemplo. Se nós pudermos analisar assim, fazer uma analogia da igreja podemos assim observar um território de um país, né, por exemplo. Então você tem um território de um determinado país. O país foi descoberto, vamos dizer assim, e ele vai ser agora explorado. Este país é a igreja. E aí as pessoas elas começam a explorar este país, só que pelo fato de ele ser recente, dele não ter sido ainda explorado por completo, não se sabe exatamente os limites deste país, né? Os limites deste território. E muitas vezes você vai querer colonizar este território e não sabe que ultrapassando uma certa marca deste território, você pode debandar para um abismo. Entende? É aí onde entra a autoridade daquele território, vamos entender aqui que a autoridade é a igreja, a autoridade daquele território, e ela vai demarcar, digamos assim, até onde você pode ir. Às vezes você está explorando tanto que você vai explorando até certos limites, que ultrapassando esses limites podem levar para uma derrocada, pode levar para um abismo. Aí a igreja demarca, você pode ir até aqui, entende? Você pode ir até essa região. Se você ultrapassar esta marca, você pode vir a cair no abismo que você talvez não conhecesse. No sentido de dizer, você pode passar por esse território até aqui. Atravessando este ponto, esta linha de demarcação, você já é um herege. Você já está caminhando para uma heresia. Entende? Então, é nesse contexto que a realidade do dogma ele vai existindo, né? Claro e evidente que você tem toda a autoridade, toda a liberdade, aliás, para ultrapassar a marca. Você pode ultrapassar, ninguém está lhe prendendo, ninguém está lhe aprisionando. Ultrapasse, se você quiser. Ultrapasse a marca deste território, mas você precisa estar ciente, né? Se você ultrapassa esta marca, você deixou de ser católico e já passou a ser um herege. Percebem essa realidade? Né? Ninguém está preso na igreja. A pessoa está livre para fazer o que bem entender. Mas ela precisa estar bem ciente de que quando você faz aquilo que ele bem entende, bem lhe vem à cabeça, você está cometendo escolhas, né? E é aí onde entra o caráter daquilo que chamamos de heresias, né? Do grego, hairesis, que significa escolha. Então eu escolho no que vou crer. Eu escolho no que vou praticar. Eu escolho o que é certo, o que é errado, de acordo com as minhas conveniências. Eu estou querendo ultrapassar o meu território, a linha de demarcação. Você tem toda a liberdade porque Deus nos fez livres, né? Graças à nossa liberdade humana é que nós podemos fazer aquilo que quisermos. E para garantir a nossa liberdade, você pode, de fato, fazer o que você quiser. Mas saiba que quando você está ultrapassando esta linha de demarcação, você está cometendo uma heresia, você está deixando de ser católico. Então, o dogma, ele garante para nós, né, estas realidades de entender o que é de fato verdade de fé, né, aquilo que deve ser tomado por nós como assentimento na fé, né, entendimento mesmo do que vem a ser a fé católica, a fé genuína, a fé verdadeira. É sobre isso que o número 88 ele fala. E é importante observarmos também no número 89, quando ele diz: há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Então, na verdade, os dogmas, eles são como que luzeiros para que nós possamos caminhar mediante uma fé reta. Claro e evidente que o dogma ele está presente na vida da igreja desde o seu início. Desde o início, todos os dogmas da igreja já estão lá no cerne. Eles podem não estar conhecidos,
Porque nós somos limitados, nós somos finitos, nós precisamos aprender. Existe um desenvolvimento orgânico da vida da igreja, vai tornando o dogma cada vez mais compreensível à medida que vão passando os séculos, podemos assim observar. Mas, tal como nosso Senhor Jesus mesmo falava, que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Eu vou pegar o exemplo do grão de mostarda. O grão de mostarda, naquele grãozinho minúsculo de mostarda, está toda a condição genética, inclusive, daquela árvore frondosa de mostarda, daquele pé de mostarda imenso. Vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Não é assim? Mas um dia aquela grande árvore foi o quê? Uma sementinha de nada. Essa sementinha de nada você não conseguia ver os galhos, você não conseguia ver os frutos, você não conseguia ver nada daquela árvore. Mas aquela árvore já estava na genética daquela semente. Assim é com a vida da igreja. A igreja nascente, todas as realidades dogmáticas já estavam ali presentes naquela igreja nascente, mas era necessário que ela pudesse se tornar conhecida. E daí é onde vem as proclamações dos dogmas ao longo dos concílios ou em algum outro momento mesmo da vida da igreja que o dogma vai se tornando claro. Né? Vou dar um exemplo para você. Vamos citar um exemplo de dogma que é muito comum de comentarmos, né? Que é, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Esse dogma só foi proclamado no ano 1854, por meio de uma bula chamada Ineffabilis Deus. Essa bula, ela proclama que Nossa Senhora, a Virgem Maria, sempre Virgem Maria, desde o primeiro instante da sua concepção, foi concebida pelos méritos infinitos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi concebida sem a mancha do pecado original, devendo esta verdade de fé, né, ser crida por todos os fiéis católicos. Ou seja, Nossa Senhora não passou a ser imaculada a partir do dia 8 de dezembro de 1854. Isso foi só a proclamação do dogma. Mas a igreja está, por meio desta proclamação, afirmando que ela sempre creu na Imaculada Conceição de Maria. Só que, naquele determinado momento, daquele contexto histórico lá do ano 1854, ela estava pronta para anunciar isto ao mundo publicamente e para todos os fiéis católicos, né? Tendo em vista que a realidade dogmática, a realidade do dogma, a fé católica, muitas pessoas questionam esta realidade da fé católica, né, dos dogmas, muitas pessoas questionam, mas estas verdades de fé, elas são aplicáveis e são obrigadas apenas para quem é católico. É onde eu pergunto, querido irmão, querida irmã. Você é católico? Então, tome esse sentimento de fé. Agora, se você não é católico, você não é obrigado a crer nestas realidades. Os dogmas, eles correspondem o seu assentimento de fé para os católicos. Para quem não é católico, não tem com que se preocupar com isso. É ou não é verdade? Então isso precisa ficar muito claro. Quando a igreja proclama um dogma, ela não está determinando que a partir daquele momento Nossa Senhora passou a ser considerada virgem. A partir daquele momento Nossa Senhora passou a ser chamada de Mãe de Deus. A partir daquele momento passa-se a acreditar no mistério da encarnação do Verbo. Não. O dogma é justamente para declarar aquilo que a igreja sempre creu. O dogma da infalibilidade papal, da infalibilidade pontifícia, né? Corresponde justamente, foi promulgado em 1870 no Concílio Vaticano I, por meio da constituição da bula Pastora Aeternus, né? Este dogma, a igreja está proclamando este dogma neste contexto histórico, mas assentindo que sempre creu nesta realidade da infalibilidade pontifícia. Onde antes haviam debates teológicos sobre isso, né? Alguns questionavam, outros não questionavam, mas a partir do momento que se proclama o dogma, já não há mais o que ser questionado. Já não há mais por que se questionar sobre esta realidade. Então, o dogma ele tem esta condição, né? Para dar a cada um de nós esse entendimento daquilo que a igreja sempre creu, mas no momento oportuno, para resolver uma determinada controvérsia, ela anuncia e proclama para que não haja mais dúvidas sobre isso. Vou dar um outro exemplo para você, né? O dogma da transubstanciação.
A realidade do corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, ali transubstanciados nas espécies do pão e do vinho. Se você notar, no primeiro milênio, a igreja não teve necessidade de proclamar nada relacionado a isso, porque não houve dificuldades com relação ao entendimento de Cristo presente na Eucaristia. Agora, quando a gente vai percebendo já a partir do século XI, século XII, ali com o surgimento de algumas heresias como o catarismo, os valdenses, aquela realidade lá dos albingenses, que nós vamos percebendo século XI, XII, algumas heresias assim, bem pontuais que vão questionando, inclusive, as realidades da matéria e, consequentemente, começam a questionar a sagrada humanidade de Cristo. E isso acaba implicando diretamente na Eucaristia, na presença real de Cristo na Eucaristia, alguns afirmando que é apenas um símbolo, outros afirmando que é apenas uma consubstanciação, especialmente dentro do protestantismo, A igreja, logo no segundo milênio, já por volta do século XI, século XII, nos seus concílios, ela já começa a entender a necessidade de proclamar este dogma. É dogma de fé. Que Jesus está presente realmente na espécie do pão e do vinho. Corpo, sangue, alma e divindade. Percebem esta realidade? Ou seja, a realidade do dogma, ele surge quando se quer ultrapassar a linha de demarcação do território, como eu falava no início. Entende? E aí você vê, por exemplo, o Concílio de Trento, com o resultado, vamos dizer assim, da revolta protestante, se assim pudermos notar, em que se questionava uma série de realidades da igreja, uma heresia puramente eclesiológica, a heresia protestante, que também é uma heresia, Observe o Concílio de Trento. Praticamente todos os dogmas de fé que já haviam sido proclamados ao longo dos seus primeiros 1.500 anos de história, o Concílio de Trento precisou o quê? Reafirmar. Não teve um único artigo de fé que não tivesse passado em branco no Concílio de Trento. Passou-se a limpo mesmo todas as realidades da nossa fé, para que não fique dúvidas naquilo que é a fé católica. Inclusive, até mesmo os livros da Bíblia, que deveriam estar contidos na Bíblia, porque já estavam querendo mexer até mesmo nos livros da Sagrada Escritura. Como nós vamos perceber, depois de Martinho Lutero, começaram a querer questionar se esses livros de fato eram inspirados ou não, quais livros eram inspirados ou não, quando a igreja, de forma assim bem veemente, no Concílio de Trento, declara quais livros devem estar contidos na Sagrada Escritura e não se devem mexer, não devem ser mexidos. Foi bem enfático, uma realidade dogmática, de que esses livros que, desde o século V, vamos dizer, pelo decreto Damasiano, que já havia sido mencionado, já havia sido colocado ali, declarado quais livros teriam sido tidos como inspirados da Sagrada Escritura, mas ao longo de mais de 1000 anos não houve questionamentos nesse sentido, ao passo de a Igreja, no século XVI, no Concílio de Trento, declarar e ver a necessidade mesmo de declarar esses livros como sendo canônicos, não devem ser manipulados. É anátema, anatematiza quem vai manipular esses escritos. Então você vê que a realidade do dogma vai surgindo mediante uma necessidade de, podemos assim observar, da medida que as heresias, que os questionamentos vão surgindo, e aí vai envolvendo para nós católicos a realidade da obediência, inclusive. Então você vê que existe um desenvolvimento orgânico desta realidade do dogma, entrando em consonância com a nossa vida espiritual, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Então, se você observar, ao longo desse caminhar que nós vamos evidenciar nessas aulas, daqui para frente, nós vamos observar, passear, digamos assim, um pouco a respeito destes concílios, que nos ajudarão, vamos dizer assim, a entender um pouco do desenvolvimento orgânico da Igreja, um pouco da realidade dos dogmas, se nós assim bem pudermos evidenciar.
De modo que, primeiro concílio que nós vamos trabalhar, não se preocupem, porque a nossa ideia mesmo aqui é falar praticamente todos os 21 concílios ecumênicos da igreja e mais alguns outros que nós percebemos a necessidade de comentar também, tendo em vista a importância daquilo que eles falavam, dentro do seu contexto ali regional. O primeiro concílio que nós precisamos observar é o concílio, se nós observarmos, de Jerusalém mesmo, o Concílio Apostólico de Jerusalém. É um concílio que reúne ali os apóstolos, Cefas, como disse São Paulo aos Gálatas, se referindo a Pedro, Cefas, como também João, como também Tiago, estavam ali reunidos no concílio. Se você notar a partir do versículo 4, na Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 4, você vê a narrativa mesmo do concílio apostólico de Jerusalém, as controvérsias que vão surgir ali neste concílio, no que diz respeito especialmente à realidade da circuncisão, porque Paulo, depois de convertido ao cristianismo e pregando, vamos dizer assim, ele vai trabalhando dentro da sua pregação a conversão de tantos gentios, tantos, digamos, pagãos, enquanto que Pedro, na sua pregação, ele vai convertendo muitos judeus, Então você vai observando os costumes dentro do judaísmo e, por outro lado, os costumes dentro do paganismo, a que São Paulo tantas vezes questionou neste concílio, Um dos questionamentos era se havia necessidade da circuncisão para os novos convertidos, Para aqueles que fossem batizados. Havia necessidade de submeter os batizados a um rito que é judaizante, a uma realidade judaizante. Então houve essa controvérsia. Se você ler a Escritura, não vou aqui me deter ao texto para poupar até mesmo tempo, mas você pode meditar neste capítulo 15, em que você nota justamente essa controvérsia, principalmente entre Paulo, de um lado, que falava a respeito da justificação pela fé, e Tiago, que falava sobre a questão das obras, A carta de São Tiago, inclusive, ele fala muito sobre isso, mostra a minha fé pelas obras, Eu consigo lhe mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Então você vai observando essa controvérsia a que Pedro também estava envolvido, e ao final ele dá a palavra final, daí que não há esta necessidade de circuncidar mais, já que estamos submetidos a uma nova lei, a nova e eterna aliança. Já não estamos mais ao julgo da escravidão do pecado, podemos assim observar. Tudo isso você vai percebendo ao longo desse concílio aqui, apostólico de Jerusalém. É um concílio muito importante, porque ele praticamente determina mesmo a cisão com os costumes judaicos, Ele determina que não há mais a necessidade de seguir a esses costumes judaicos, tais como eram seguidos até então, Paulo questiona muito isso, e a igreja, aos poucos, ela se desvincula desta questão judaizante, desta questão do judaísmo. É quando você vê praticamente aí o elo entre cristianismo e judaísmo que vai ser cortado. Podemos assim observar aqui, justamente nesse concílio apostólico de Jerusalém. E é bem interessante quando você observa, no versículo 22, quando eles partem, Paulo parte justamente para as suas viagens apostólicas, E aí, principalmente na região da Síria, como na região da Cilícia, como ele mesmo coloca aqui, a partir do versículo 22, é interessante observarmos que é enviado para estes povos, para estas realidades, é enviado uma carta diante daquilo que havia sido decidido no concílio, que reuniu os apóstolos, reuniu também São Paulo nesse contexto, E aí você vai observar, por exemplo, no versículo 25, ele diz assim: assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Veja o versículo 28. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte dispensável, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Destas coisas fareis bem,
de vos guardar conscienciosamente a Deus. Ou seja, nessa carta ele fala justamente sobre essa realidade de que não é necessário mais esse trato com a circuncisão mediante o batismo, ao se converter de fato ao cristianismo. Você bem pode notar. E uma expressão muito importante que você observa aí no versículo 28, que Bento XVI, inclusive, o Santo Padre Bento XVI, em uma de suas alocuções, em uma de suas audiências gerais, nas quartas-feiras, ele fala justamente sobre esta realidade do Concílio de Jerusalém. Ele cita até mesmo essa questão do versículo 28. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Bento XVI até cita o Concílio Vaticano II, quando ele diz os padres conciliares, que estavam ali presentes no Concílio Vaticano II, do qual ele também estava fazendo parte, né? Todos eles estão sendo assistidos pelo Espírito Santo, de forma ordinária, assim podemos evidenciar. Entende, então? Primeira coisa que precisamos compreender mediante um concílio, né? Diante da realidade de um concílio. Concílio, especialmente se você for evidenciar os concílios ecumênicos, né? Eles são assistidos pelo Espírito Santo, se nós assim pudermos notar. E é pertinente dizermos, com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, quem foi que decidiu isso? Fomos nós e o Espírito Santo. É o que está dizendo aqui a Sagrada Escritura, e que a igreja depois ela vai tomar isso bem, de forma bastante veemente mesmo, né? Diante das resoluções conciliares. Cabe ao Espírito Santo e a nós definirmos esta realidade no que diz respeito à fé, aos costumes, à disciplina da igreja, né? Se nós assim evidenciarmos. E você bem pode observar justamente aquela passagem do próprio Evangelho que vai dizer, nosso Senhor mesmo vai dizer que o Espírito Santo virá e vos assistirá em todas as coisas, vos auxiliará em todas as coisas. O Paráclito, o ajudador, o Consolador. Então, dizer que o Espírito Santo não está assistindo os padres conciliares, não está assistindo a igreja ao longo desses séculos todos, é dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi um mentiroso. Não é? Então, é importante observarmos estas realidades aqui para entendermos, né? Isso foi o pontapé inicial. Nós estamos falando aqui numa época, né? Por volta ali do ano 40, mais ou menos, do ano 37 ao 40, depois de Cristo, que São Paulo aos Gálatas, cerca de 10 anos depois, na carta aos Gálatas, vai comentar novamente sobre esse episódio, que esteve lá com Cefas, Pedro, né? Com Tiago, com João, vai comentar, inclusive, falar que o respeito pelos apóstolos, aqueles que conviveram diretamente com o nosso Senhor, ele não diminuiu, pelo contrário, até aumentou ante esta reunião conciliar, né? E isso aqui gera justamente margem para que a igreja, diante de circunstâncias, diante de situações tão importantes, a igreja vá, de fato, podemos assim observar, vá de fato convocando concílios, né? Nós tivemos, preste bem atenção, nós tivemos ao longo da história, nós vamos passar, nem que seja pontualmente, rapidamente por todos eles, mas a igreja vivenciou ao longo de sua história 21 concílios ecumênicos. Importante observarmos isto, né? 21 concílios ecumênicos. Nós vamos passear um pouquinho por eles, né? Nessas aulas que vão se seguir, por aquilo que eles definiram, pelo menos as principais definições, tendo em vista que um concílio não é uma reunião de final de semana, não é uma reunião de um dia, às vezes duram meses, às vezes duram até anos, né? O Concílio de Trento foi um concílio bem prolongado. Nós vamos com o Concílio Vaticano II, começou em 62 ali, terminou em 65, né? Se a gente for observar. Então, tivemos concílios assim bem duradouros, né? Teve concílio que durou meses, teve concílios que duraram anos, desses encontros com os bispos para definições em matéria de fé, de moral, de disciplina, dos costumes, para a resolução de algum problema bem pontual daquele contexto histórico, né? Eis a finalidade de um concílio, especialmente o ecumênico, né? Agora,
além dos concílios ecumênicos, nós também temos os concílios que são mais regionais, né? Antigamente a gente costumava chamar mesmo de concílios regionais. Os primeiros concílios da igreja mesmo, né? Eram tidos por concílios regionais. Se nós fizéssemos uma analogia, seriam mais ou menos o sínodo dos bispos de uma determinada região, vamos assim dizer, né? E nesses primeiros 3 séculos da história da igreja, né, nós tivemos alguns concílios regionais antes do primeiro concílio ecumênico, que só aconteceu no ano 325, foi o concílio de Nicéia, né? Foi o primeiro concílio ecumênico da igreja, que convocou praticamente a assistência de todos os bispos do mundo católico, ou quase todos os bispos, ou o maior número possível de bispos, né, em 325. Mas se nós observarmos, nos 3 primeiros séculos da vida da igreja, nós vamos perceber que existiram alguns concílios regionais, podemos até chamar de concílios pré-nicênicos, né, ou concílios pré-nicenos. Foram concílios que, se nós observarmos, precederam um pouco, né, prepararam até o próprio concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico realizado no século IV. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, além do concílio de Jerusalém, nós tivemos, vamos dizer, o concílio de Roma, que foi feito um concílio regional apenas para aquela realidade lá própria da diocese de Roma e do território circunjacente, né? Aquele concílio de Roma que aconteceu, por exemplo, por volta do ano 190, mais ou menos, ali na época do Papa Vítor, São Vítor I. Né? Então, São Vítor, né, promulgou juntamente com os demais bispos daquele contexto, daquela realidade, né? E até padres também, concílio apenas para aquele determinado momento histórico, inclusive na tentativa até mesmo de observar, tendo em vista que não se tinha uma ideia, por exemplo, de uma data certa para a festa da Páscoa, né? Então esse concílio já foi um concílio que reuniu padres e bispos nessa realidade para tentar definir a festa da Páscoa, tendo em vista que não era norteada, né? Existiam áreas que tinham um determinado entendimento de quando seria a Páscoa, outras regiões teriam outro entendimento de quando seria celebrada a Páscoa. Então esse concílio aí foi um concílio regional sem grandes repercussões, mas que teve também aí a sua participação diante desta preocupação. Na verdade, essa realidade da festa da Páscoa só vai ser resolvida mesmo no concílio de Nicéia, que foi um concílio que abrangeu mais fiéis, né? Mais padres, mais bispos, inclusive, né? Então abarcou a igreja mais como um todo, né? Mas nós também tivemos outros concílios regionais, por exemplo, o concílio de Cartago, né, no norte da África, que foi um concílio que realizou-se por volta do ano 220 ao ano 222, né? Esse concílio também regional, que estava ali envolvendo, dentro dessa realidade ali da África, né? Do norte da África, como também, se nós observarmos até mesmo no ano 250, 252, nós também vamos ter o envolvimento de um novo concílio de Cartago, tendo em vista que estes concílios visavam justamente trabalhar a realidade do rebatismo dos hereges, vamos dizer assim. Nesse concílio de Cartago existia muita contenda que envolvia justamente a perseguição aos cristãos nessa época. Só para você poder se situar, se nós evidenciarmos esse concílio, porque teve vários concílios regionais de Cartago, né? O primeiro foi por volta do ano 220, o segundo que foi por volta do ano 252, mais ou menos, até 256. Nós vamos perceber o seguinte: se nós observarmos mais ou menos na época do ano 249, né, nós tivemos ali o martírio do Papa Fabiano, São Fabiano. Por ocasião desse martírio, nós vamos perceber, decorrente da perseguição do imperador Décio, nós vamos notar que a igreja teve muita dificuldade de dar um sucessor ao Papa Fabiano, justamente por conta da perseguição. Ora, se matar cristãos já era uma coisa muito comum naquele tempo, pelo simples fato de ser cristão, imagine você ser o líder dos cristãos, né? Então a igreja teve muita dificuldade de dar um sucessor ao Papa Fabiano. E tivemos muitos mártires ali, muitas pessoas que morriam pela fé, né? Só que do mesmo jeito que tínhamos muitos mártires, também tínhamos pessoas que apostatavam da fé. Bastava serem capturadas, serem torturadas, começavam a negar também a fé em Cristo, né? Só que essa perseguição aí, ela passou, né? O imperador Décio morreu, veio outro imperador mais
tranquilo, digamos assim, que não perseguia tantos cristãos, tinha outras prioridades. Então, essas pessoas que apostataram da fé, que nós chamamos de os lapsi, né? Elas apostatavam da fé. Quando a perseguição amenizou, elas quiseram voltar. Só que existiam aí algumas pessoas dentro da igreja, né, que não aceitavam, eram muito rigoristas. Um exemplo, o caso de Novaciano, né? Ele era muito rigorista, diferente do Papa Cornélio, que era um papa que aceitava de volta tranquilamente, com tranquilidade, o retorno daquelas pessoas que apostatavam da fé, que já tinham sido, inclusive, previamente batizadas, né? Mas Novaciano não aceitava, e criou contendas com o Papa Cornélio, como também com o Papa Lúcio, com o Papa Estevão, principalmente com o Papa Santo Estevão I, né? Com o Papa Sisto II. Então, nós vamos percebendo essa realidade aí, essas contendas dentro desse contexto. E o Concílio de Cartago, que aconteceu nesse período, foi justamente para normatizar e para debelar estas realidades, né? Para dizer que não, né? As pessoas que apostatavam da fé, existe a misericórdia de Deus. O Senhor perdoa, né, esta realidade. Por que não retornar ao seio da Santa Madre Igreja, né? Até o próprio São Cipriano de Cartago, né? Ele, de certa forma, não simpatizava muito com esse retorno. Mas é algo interessante que acontece, porque quando ele recebe a carta, por exemplo, do Papa Estevão I, ele acata, ele obedece, ele não se revolta como fez Novaciano e acaba liderando uma realidade chamada novacianismo, né? Novaciano não aceita e acaba criando essa condição, podemos até dizer uma heresia, de certa forma, né? Chamado novacianismo, que o próprio Novaciano leva a essa condição, né? E mais tarde nós vamos ter um outro concílio, nós observamos por volta do ano 314, né? 313, 314, temos um outro concílio, que é o Concílio Regional de Arles, localizado ali no sul da Gália, vamos dizer assim, né? Onde é a atual França moderna. Se nós observarmos, naquela região ali também surgiu uma outra chamada heresia, nós dizemos assim, era o donatismo, né? Liderado por Donato, também rigorista dentro desse processo, alegando que não deveria acontecer o retorno desses apóstatas, né? Nesse contexto da perseguição aos cristãos de forma assim tão facilmente, precisariam de novo passarem por um processo muito rude de penitência, se assim observarmos, né? Tendo em vista que na época lá do Concílio de Arles, no ano 314, se nós observarmos, estávamos aí já no final da perseguição de Diocleciano, né? Diocleciano foi um dos maiores perseguidores da igreja, muita gente ali foi morta, martirizada, mas muita gente também apostatou da fé, caiu de novo nos mesmos erros, né? De apostatar da fé, a perseguição acaba, inclusive nessa época Constantino já tinha, de certa forma, inibido, impedido mesmo que a perseguição aos cristãos continuasse. Ele acabou com a perseguição aos cristãos por meio do Édito de Milão, né? Então, as pessoas que apostataram começaram a querer voltar para o seio da igreja, né? E aí muitos deles eram até pessoas que não só apostataram, mas elas também ofereciam sacrifícios aos ídolos, o que era muito terrível, pecados mortais sobre pecados mortais ali, né? Mas o donatismo, a heresia de Donato, podemos assim dizer, foi condenada neste Concílio Regional de Arles, né? Se nós evidenciarmos aí, foi um concílio, inclusive, que o próprio Donato pediu a Constantino que interviesse, pudesse convocar ali os bispos daquela região, já que o Império Romano, né? Daquela região, para que pudessem, de fato, evidenciar, e nesse caso aí o tiro saiu pela culatra, porque a heresia de fato foi condenada. Donato mesmo pede o apoio do imperador, o Concílio de Arles acontece e no Concílio de Arles, por providência divina, a condenação do donatismo, né, da heresia de Donato. São alguns concílios regionais que nós vamos observando aí ao longo dessa história, ao longo desse contexto. Mas é interessante começarmos a perceber também um pouco a respeito dos chamados concílios ecumênicos, que muitas vezes eles surgem como inquietação mesmo do povo de Deus, da cristandade mesmo, para combater as heresias. E no início do cristianismo nós tivemos inúmeras heresias que assolaram
o cristianismo dentro desse patamar, né? Então nós tivemos desde os primeiros séculos mesmo, nós tivemos o montanismo, o milenarismo, apolinarismo, adocionismo, gnosticismo, né? Tantas heresias que nós observamos ali já nesse contexto. O próprio donatismo, né? Que nós evidenciamos agora há pouco. Temos o docetismo, as primeiras heresias dos primeiros séculos, né? Mas tivemos uma heresia que, de fato, assolou aí a história no século IV, né, já em meados aí do ano 321, que ela foi comandada, né, de Alexandria por um bispo chamado Ário, né? Nós tivemos, ao longo desse desenvolvimento aí da história da igreja, nós tivemos aí o desenvolvimento de pelo menos duas escolas teológicas, né, se nós evidenciarmos. Nós teríamos o surgimento de uma escola de Alexandria, né? Teve grande repercussão, a Biblioteca de Alexandria já aí no início desse século, né? Século IV, como também a escola de Antioquia, né? Se nós evidenciarmos aí a parte intelectual, vamos dizer, do cristianismo começava a aflorar, né? E Ário, ele era bispo justamente de Alexandria, um homem muito inteligente, muito astuto, né? Muito envolvente. A fala dele, né? Uma fala que envolve muito, né? Trabalhava muito a realidade até de poesias, então envolvia demais as pessoas, né? E ele tinha um entendimento sobre a realidade trinitária que é diferente do entendimento da igreja, né? Um homem altamente eloquente, um homem envolvente, um bispo, devo dizer, um bispo da Santa Igreja Católica, né? Que em Alexandria ele começa a elaborar uma teoria, especialmente no que diz respeito à fé trinitária, né? A realidade da fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Especialmente, se nós evidenciarmos aí dentro desse contexto diário, nós vamos notar que ele gerou uma controvérsia justamente entre o pai e o filho, né? Ele dizia que, por exemplo, o filho não era Deus, mas era uma criatura de Deus, né? Ou seja, o filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, não seria Deus, mas uma criatura de Deus. Ele teria uma condição divina. Olha só a confusão que vai começando a ser gerada. Ele teria uma condição divina, mas ele não era Deus. Ele era um filho, uma criação de Deus, né? Uma vez que ele vai dizer que o Pai, houve um tempo, olha a conversa de Ário, né? Houve um tempo em que o Pai, nem sempre ele era Pai. Se o Pai nem sempre foi Pai, então não tinha filho, né? Esse filho surge depois. Então, quem é Jesus para Ário, né? Apenas uma criação do Pai, vamos dizer assim, né? Que tem um componente divino, mas não era Deus como o Pai. Então, daí surge uma heresia que nós chamamos de arianismo, justamente porque foi elaborada, desenvolvida, estruturada justamente a partir de Ário, este bispo da igreja. Então, é importante já irmos observando esta condição para podermos adentrar e introduzir o concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio ecumênico que nós vamos estar aqui estudando, né? Dentro deste concílio de Nicéia, o concílio de Nicéia só começou mesmo em 325, né? No ano 325, esse concílio. As heresias e essa irrealidade de Ário começou já em 321 a se propagar, primeiro em Alexandria, depois para Antioquia, né? Depois para outras áreas do Oriente Próximo. Então a heresia começou a se espalhar. Nesse contexto, Constantino já tinha se mudado, Constantino, imperador romano, ele já tinha se mudado de Roma para o Oriente, né? Se nós evidenciarmos, ali próximo da área correspondente ao que hoje é a Turquia, onde Constantino foi se instalar. E, diante desta realidade, nós vamos começando a perceber que a igreja estava correndo perigo, tendo em vista que a fé trinitária estava sendo posta em xeque, né? Então, você vai evidenciando essa realidade. Diante disso, você nota as consequências que são para o católico cair na conversa de Ário, ceder ao arianismo,
né? Porque se Cristo não tem esta condição divina, se ele não é igual ao Pai, se ele não tem a substância, a essência do Pai, então o sacrifício de Cristo na cruz é inválido. Ele não poderia ter nos salvo. Ele não poderia ter nos salvado. Seria insuficiente o sacrifício de Cristo na cruz. Então veja as implicações teológicas e as implicações no que diz respeito à fé, né? Dentro desta condição do concílio de Nicéia, que veio a refutar essa ideia de Ário. Isso é muito importante entendermos para que possamos compreender de forma efetiva os fundamentos da nossa fé, né? Então, Constantino, vendo esta controvérsia acontecendo na igreja, né? E ele que tinha bastante relação, inclusive, com os bispos da região do Oriente, vamos dizer assim, né? Então ele acaba intervindo para a convocação de um concílio justamente no Oriente, né? O concílio ali foi ser evidenciado justamente em Nicéia, uma cidade, de certa forma, um povoado, vamos dizer assim, um território, né? Que tinha uma demarcação bastante estratégica, ali próximo a Bitínia, né? No Oriente Médio, vamos observar um pouco ao norte do Oriente Médio. Você pode até se perguntar por que ele, já que ele se mudara para Constantinopla, por que ele não foi realizar esse concílio lá em Constantinopla? Porque na época, em 325, Constantinopla não existia ainda, ele estava em construção, né? Então, foi feito em Nicéia justamente por ser uma área mais estratégica. É bem interessante você observar a quantidade de bispos que chegaram lá, né? Se nós evidenciarmos aí, dentro desse contexto, né? Se você observar vários e vários bispos que vão para uma realidade suntuosa de um palácio imperial, bispos, inclusive, que levavam já ainda os fragmentos das perseguições que eles sofreram, né? Porque há 20 anos antes do Concílio de Nicéia, eles estavam vivendo a pior de todas as perseguições do Império Romano, que era a perseguição de Diocleciano. Então, muitos deles levavam a marca das suas feridas por causa da perseguição aos cristãos. E, de repente, lá estavam eles no Palácio Imperial, junto ao imperador, justamente para esta convocação. Bispos do mundo inteiro conhecido, do mundo católico, podemos assim dizer. Em torno de 318 bispos, se assim observarmos nesse contexto. Bispos da Gália, bispos da África, bispos da Europa, né, da região lá da Itália, da Espanha. Então você vai perceber, foi realmente um marco este concílio de Nicéia, mesmo que tivesse sido convocado por um imperador romano, né? Tinha-se o medo, inclusive, de que ele acabasse utilizando da sua influência até mesmo para influenciar debates teológicos, ele que não entendia nada de teologia, mas a providência divina não permitiu que isso acontecesse. E o concílio foi sendo feito justamente mediante os padres conciliares, se assim bem observarmos. Inclusive ali presentes também Alexandre, né, bispo de Alexandria, que tinha um diácono, né? Ele levou consigo um diácono, e esse diácono nada mais era do que Santo Atanásio de Alexandria, o grande Santo Atanásio de Alexandria. Então você vai observar justamente essa realidade aí dentro desse concílio, né? E neste concílio justamente nós vamos perceber, diante de todas as realidades, ali Ário também se fez presente, né? Na época do concílio de Nicéia, o Papa reinante era o Papa Silvestre I, né? O famoso São Silvestre, muito velhinho, não teve condições de ir para o concílio de Nicéia, então ele mandou 2 delegados papais para representá-lo para o concílio de Nicéia, né? Outro bispo também, Ósio de Córdova, na Espanha, também foi para este concílio. Foi justamente ele que sugeriu que se colocasse uma palavra no credo que estava ali se desenvolvendo, que faria muito a diferença neste credo, né? E que levaria a outros debates futuros, teológicos. Então, você vai vendo nesse contexto que o concílio ele vai se desenvolvendo, né? Inclusive, Ósio, esse espanhol de Córdova, né? Ele manda colocar lá no credo, que o credo foi sendo redigido. Esse credo que nós conhecemos, né? O chamado credo niceno-constantinopolitano, ele começou a ser desenvolvido aí, em Nicéia, entre julho e setembro do ano 325, se nós observarmos.
E aí, nesse contexto, nesse concílio, nesse credo, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e de todas as coisas invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O credo foi sendo desenvolvido, mas essa questão desta palavra, né, que Ósio, bispo de Córdoba, mandou acrescentar. Ele pediu para que se acrescentasse esse termo, né? Consubstancial, homoouios, né? Se observarmos do grego. Esse termo significa dizer, tem a mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai, tem a mesma substância, a mesma essência. O Filho é igual ao Pai. Isso é muito importante que possamos compreender, né? Diante dessa realidade. Depois criou-se vários outros debates e várias outras controvérsias, né? Os arianos não aceitaram, a princípio acataram essa definição, mas depois quiseram voltar atrás, o que acabou gerando uma grande confusão mais para frente. Mas você vê que esse credo começou a se desenvolver aí, neste concílio, se assim bem observarmos no concílio de Nicéia. Durou cerca de 3 meses, se nós evidenciarmos lá em Nicéia. E essa controvérsia foi a mais importante controvérsia a ser debatida e a ser discutida aí. Santo Atanásio, inclusive, na época era apenas um diácono, depois ele viria a se tornar bispo de Alexandria, né? Mas Atanásio de Alexandria ele foi um gigante no século IV, meus irmãos, se nós assim observarmos. Foi um gigante, porque depois do concílio de Nicéia, que praticamente estava tudo aparentemente resolvido, né? Aparentemente tudo acatado, se assim observarmos, depois do concílio de Nicéia, muita gente começou a questionar por que deixaram colocar esse termo homoouios, né? No credo, tem a mesma substância do Pai. Começaram a querer se arrepender porque foi que levaram a mudar, de colocarem esse termo, né? De modo que depois eles colocaram outros termos assim, dizendo que Jesus não era igual ao Pai, mas era apenas semelhante ao Pai, né? E aí vão surgindo os chamados semi-arianos. Você vai percebendo essa modificação nesse contexto, né? E Santo Atanásio de Alexandria, ele começava a crescer, vamos dizer assim, teologicamente dentro desses debates. Ele cresceu tanto que chegou um momento praticamente que ele ficou sozinho, né? Especialmente no Oriente, porque praticamente o povo, os fiéis, os bispos, né? No Oriente principalmente, eles tinham uma tendência pelo arianismo, né? Então, o único de fato católico que sobrara ali naquele contexto do século IV acabou ficando como sendo Atanásio, né? Santo Atanásio. Inclusive, ele foi exilado pelo menos 5 vezes. 5 exílios pelo qual passou Atanásio de Alexandria. Chegou um momento que a igreja no Oriente era católica somente nas mãos dele. Né? Ele sustentando a igreja praticamente com as mãos e com a sua retórica, né? Podemos assim observar. Né? Até mesmo dentro de todo esse contexto, essas controvérsias que vamos evidenciando aí ao longo do século IV. Né? No Ocidente, percebemos também uns gatos pingados, digamos assim, de bispos, que ainda também aceitavam a ortodoxia da fé, a realidade católica, né, contra os arianos, mas muita gente também era enveredando pelo arianismo. Ario morre e os seus discípulos continuam com as suas ideias, né? Até mesmo o Papa Libério, se nós evidenciarmos, né, por volta do século, já no século IV mesmo, né, meados do ano 350, mais ou menos, 355, né, o Papa Libério ali, inclusive, apenas abrindo parêntese, Libério foi o primeiro, dentro de toda essa sequência de papas, desde Pedro, né, até chegar nele, até chegar em Libério, Libério foi o primeiro Papa não canonizado, né, se nós evidenciarmos. Nós temos Pedro, Lino, Anacleto, depois Clemente, depois Evaristo, depois Alexandre, Sisto, Telésforo, né? Depois tivemos Higino, Pio, Aniceto, Eleutério, os papas, a sequência, todos santos, né? São Pedro, São Lino, São Anacleto, São Clemente, todos santos. Aí quando chega em Libério, no século IV, por volta do ano 355, você vê que não é São Libério. Né? O catálogo martirológio romano, por exemplo, né? A lista dos papas coloca ele somente como Libério, ou seja, não foi canonizado, se assim observarmos. Porque Libério, de certa forma, ele teve os seus vacilos, né?
podemos assim observar. Libério, ele aceitou nessa realidade assim, essa consonância com Atanásio, né? Negando o arianismo, só que ele, por causa disto, ele também foi exilado, né? O Papa Libério. E no exílio, né, nós vamos percebendo que ele, até mesmo no exílio, ele se manteve firme, né? Foi mesmo firme. Foi um homem que se aguentou, vamos dizer assim, na firmeza da fé. Só que se a gente for observar no exílio, a gente nota que ele começou a ter a sua fé de alguma forma corroída, né? Ele teve um deslize, vamos dizer assim, fraquejou, em outras palavras, né? De modo que, diante dos delegados, inclusive do Oriente, quando vieram a questioná-lo sobre essa realidade do arianismo, ele acabou assinando a fé em defesa de Ário, né? Renegando, vamos dizer, a verdadeira fé, a fé católica. Agora, é claro, é evidente, muitas pessoas levam a questionar o Papa Libério com relação a isso, né? Dizendo que ele foi um Papa fraco, que ele foi um Papa isso, aquilo. De fato, houve uma fraqueza aí, né? Mas note que ele foi, de certa forma, assinou o documento sabendo que ele estava assinando algo que não era a verdadeira fé, não era intencional, era mais pela pressão, até mesmo política, daquele contexto, né? As pessoas questionam, aí tá vendo, o Papa, ele não é infalível, porque o Papa assinou isso. Só que aí não é uma questão de infalibilidade, né? Isso que aconteceu com o Papa Libério não foi uma questão de infalibilidade, foi uma questão de imoralidade mesmo, né? O homem era fraco, o homem foi fraco nesse contexto e acabou assinando uma realidade, de alguma forma, acabou assinando uma heresia, mais motivado pelas circunstâncias, diante das circunstâncias, o peso daquela situação, né? Mas não porque ele realmente acreditava naquilo. Percebem a diferença? Em nada, esse deslize do Papa Libério deve interferir na nossa fé, na fé católica. Em nada. E devo dizer, você no lugar dele faria melhor? Né? É sempre bom nos colocarmos em xeque também diante dessas circunstâncias. Estou colocando apenas esse parêntese aqui para você entender o desenvolvimento de um concílio, como é o caso do Concílio de Nicéia, né? Mas, continuando dentro desse contexto ainda, né, nós vamos perceber que Atanásio, ele realmente foi um gigante na fé nesse sentido. Nós vamos perceber que ele morre santamente em Alexandria, apesar de tantos exílios, mas no final de sua vida ele morre santamente como bispo mesmo da sua própria diocese. E nós vamos seguindo dentro desse contexto. E no ano 381, novamente é convocado um novo concílio, que é o Concílio de Constantinopla, né? Novamente se convoca um novo concílio, Concílio de Constantinopla, agora convocado por Teodósio, o então imperador romano, né? Que o convoca justamente para manter diante de tantas outras heresias que vão surgindo ali, já naquele contexto do século IV. Heresias também de caráter trinitário, como é o caso do chamado macedonismo, né? Ou macedonianismo, que era a heresia de Macedônio, né? Macedônio, até então patriarca de Constantinopla, ele dizia que o Espírito Santo, ele questionava a divindade até do Espírito Santo, né? Então o concílio ele vem a ser convocado justamente para lidar com esta controvérsia, com esta heresia, né? E, da mesma forma, confirmar a heresia de Ário, mantendo a fé no credo de Nicéia, né? O credo que afirmava que Jesus é consubstancial ao Pai, tem a mesma substância do Pai. Então, este concílio de Constantinopla, ele não apenas veio para refutar heresias novas, mas para confirmar a refutação de heresias mais antigas, como foi o caso do arianismo e agora do macedonismo. E é justamente no concílio de Constantinopla, esse primeiro concílio de Constantinopla, que nós vamos observar, em 381, a finalização do credo, né? O chamado credo niceno-constantinopolitano, que nós tanto rezamos em alguns momentos na Santa Missa, né? Quando na verdade deveríamos rezar em todas as missas esse credo, nós rezamos o credo mais resumido. Mas o ideal mesmo era que pudéssemos rezar em todas as missas o credo niceno-constantinopolitano, né? Nós rezamos um credo mais resumido, o chamado credo apostólico, né? Mas o ideal era que pudéssemos rezar esse outro credo mais longo, que é um credo mais explicativo da nossa fé,
né? E que foi finalizado no Concílio de Constantinopla, né? Onde vai se dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai. Né? Com o Pai é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. Interessante que no Concílio de Constantinopla, essa fórmula, né, vai dizer que é o Espírito que dá força, que dá vida, que procede do Pai. Não fala que procede do Pai e do Filho. Esse contexto aí, e do Filho, vem depois, mais adiante, depois do Concílio de Calcedônia, é que nós vamos observar esse e do Filho, né, que também gerou outra série de controvérsias teológicas que nós vamos ver mais adiante, chamada questão do filioque, né? Se nós formos observar mais na frente, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade. Mas note essa condição aí, né, neste Concílio de Constantinopla, refutando mais uma heresia, que foi o marcedonismo. Então você vai percebendo, né, diante desse contexto, inclusive nesse Concílio de Constantinopla tivemos a participação imensa, né, grandiosa dos chamados bispos capadócios, né, como é o caso, por exemplo, de São Gregório Nazianzo e São Gregório de Nissa, né, São Gregório Nazianzo que se tornou patriarca de Constantinopla, inclusive, mas como ele viu a falta de decoro e até mesmo a imoralidade, muitas vezes, na própria igreja em Constantinopla, ele acabou não querendo aceitar essa função, esse cargo, vamos dizer, tendo em vista a imoralidade daquele povo. Mas ele também deu a sua contribuição aí no Concílio de Constantinopla, justamente com relação à pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos notando, né, esse desenvolvimento. Você vai percebendo o desenvolvimento do dogma. Você vai percebendo o desenvolvimento da doutrina católica, algo que já estava presente desde os primórdios, mas havia uma necessidade de que pudesse se tornar mais esclarecida, que pudesse se tornar mais fácil, né, de podermos entender mais às claras a nossa fé. Você vai notando todas essas abordagens, todos esses componentes, né? E se nós ainda pudermos perceber dentro de todo esse contexto, né, você vai notando dentro dessa abordagem, note que aqui eu estou falei primeiro do Concílio de Nicéia, depois do Concílio de Constantinopla. Nicéia foi o primeiro concílio, Constantinopla, segundo concílio ecumênico, né? Lembrando que tivemos vários outros concílios apenas de caráter regional, como foi o caso, por exemplo, do Concílio de Roma, né? Que aconteceu um pouco depois do Concílio de Constantinopla. O Concílio de Roma, na época, o Papa do Concílio, tanto de Constantinopla como de Roma, né? Foram concílios muito perto, muito próximos, foi o Papa Dámaso, né? São Dámaso, grande Papa, São Dámaso. E São Dámaso, se nós observarmos, no ano 381, ele mesmo convoca um concílio em Roma, e neste concílio, diante de certas especulações, diante de certas condições, até mesmo da própria Diocese de Roma, lá neste concílio, ele promulga um decreto chamado Decreto Damasiano, né, por causa dele, né, a autoria dele. E nesse decreto, ele já vai começar ali a colocar o nome, né, a listar, vamos dizer assim, quais seriam os livros que iriam compor o chamado cânon das Escrituras, né, se nós observarmos, o cânon das Escrituras, a lista dos livros sagrados, né, declarando que os livros sagrados seriam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, Ruth, 1 de Reis, 2 de Reis, né? E assim sucessivamente, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, né? 1 Macabeus, 2 Macabeus, nós vamos notar a lista dos livros sagrados até chegar no Apocalipse, né? Os livros do Novo e Eterno Testamento, como ele vai dizer lá no Decreto Damasiano. Então você vê que foi um concílio regional, né? O decreto, ele foi apenas uma forma de nortear. Foi a primeira vez, inclusive, que o magistério da igreja, vamos dizer assim, promulgado por um papa, fala acerca dos livros sagrados. Note que estamos aí no século IV. Veja que até o século IV existiam muitas realidades
de entendimento dos livros sagrados, né? Por exemplo, os gnósticos tinham a ideia de querer botar livros demais na Bíblia, né? O gnosticismo, né? Esses livros tem que botar mais livros, precisa de mais livros, livros até que não tinham muito sentido, livros como, por exemplo, não tinham autoria dos próprios apóstolos, né? Ou dos sucessores dos apóstolos, por exemplo, livros Evangelhos de Pedro, Evangelhos de Tomé, Pseudo-Evangelho de Tiago, Proto-Evangelho de Tomé, né? Evangelho de Barnabé, Evangelho de Paulo, Atos de Paulo, vários apocalipses. Então, os gnósticos queriam que colocasse até livros demais na Bíblia, né? Por outro lado, o marcianismo, né? Outra heresia, que é bem rigorista, queria tirar, né? Não, os evangelhos tem evangelho demais, tem muita carta aqui demais, né? Temos que tirar essas cartas. Então você veja que para que a igreja não ficasse à mercê dessas circunstâncias, então já o Papa Dámaso norteia quais livros devem estar contidos na Sagrada Escritura. Isso no século IV, ano 382. Decreto Damasiano. Não tinha valor dogmático, mas já era um caminho, já era um passo. Se nós observarmos aí já esta realidade. Então você vai notando isso, né? E a igreja vai aos poucos amadurecendo na fé, amadurecendo a sua vida espiritual, amadurecendo a sua realidade mesmo do ponto de vista monástico, se nós notarmos, até chegarmos, digamos, no chamado Concílio de Éfeso, né? Para finalizarmos esta aula de hoje, para chegarmos no chamado Concílio de Éfeso, que foi um concílio também de grandes controvérsias. Se no século IV, por ocasião dos concílios de Niceia e de Constantinopla, nós tivemos que observar as heresias de caráter trinitário que atacavam diretamente a Santíssima Trindade, no século V, né? Se nós observarmos aí, especialmente no concílio de Éfeso, como também no concílio de Calcedônia, que aconteceria no ano 461, nós vamos observar que o ataque aí será com relação à própria pessoa de Cristo, né? Nós vamos observar que serão heresias de caráter cristológico. A partir do concílio de Éfeso nós vamos notar isso, né? Concílio de Éfeso, que aconteceu no ano 431, você pode tomar nota, tome nota aí, ano 431. Neste concílio, nós vamos perceber que acontecem aí também a refutação de algumas heresias. Uma delas é a heresia que nós vamos chamar de nestorianismo, né? Também fundada por um bispo, né? Nestório, se nós evidenciarmos, da escola, se evidenciarmos também de Alexandria, nós vamos perceber que Nestório veio com uma ideia, a partir de outras heresias que ele já tinha observado, e que acabou também pegando um pouco a influência, né? Porque no final do século III, vamos dizer assim, final do século IV, vamos observar, né? No final do século IV surgiram algumas heresias, como por exemplo o adocionismo, e outra como o apolinarismo, né? O adocionismo vai dizer o quê? É uma heresia que até um certo desenvolvimento meio deslocado do arianismo, né? O adocionismo vai dizer que Jesus, ele não é Deus, mas é uma criatura, um homem, que Deus escolheu para adotar como filho. Entende? Chamado adocionismo. Lembra-se até aquela passagem do Evangelho, quando Jesus é batizado, que o céu se abre e o Pai fala, eis o meu filho amado, né? Em que eu ponho o meu agrado. Naquele momento ele adota Jesus. Entendeu? Esse é o adocionismo. A heresia da adoção, de modo a separar bem mesmo, né? A natureza divina e a natureza humana. Jesus, ele não tem natureza divina, está bem separada, né? Tem apenas a natureza humana nesse contexto aí, e o Pai é que o adotou, podemos assim observar. Já por outro lado, o apolinarismo já é uma heresia que de certa forma faz o inverso, né? O apolinarismo é como se Jesus, sendo um homem, a alma de Cristo, se assim pudermos observar, de acordo com o apolinarismo, a alma de Cristo seria a própria condição divina. Então, a própria condição divina é que faria o papel da alma de Cristo, né? Mas essa heresia aí, ela acabava fazendo o quê? Ela tornava a humanidade de Cristo altamente desfigurada, né? Praticamente desaparecia. Se você observar a natureza humana de Cristo junto à natureza divina, a natureza divina tomaria tanto conta da natureza humana que a natureza humana iria sucumbir.
né? E não é a nossa fé isso aí. Porque Jesus, o que nós cremos? Jesus é 100% Deus e 100% homem, se assim observarmos. Importante observarmos isso. Enquanto o adocionismo separava demais, né? O apolinarismo juntava tanto que a natureza divina sucumbia à natureza humana. Entende? A natureza divina tomava conta da natureza humana. Então, Nestório ele acaba se deixando influenciar por essas duas heresias, especialmente o adocionismo, né? E aí ele vai questionar, especialmente quando ele parte para Constantinopla, né? Depois que ele vai para Constantinopla, que ele foi designado para ser patriarca de Constantinopla. Quando ele chega em Constantinopla, ele começa a questionar as pessoas de lá, porque muita gente se referia a Maria, a Nossa Senhora, como sendo mãe de Deus, como sendo a Theotokos, né? Theotokos, mãe de Deus. Ele questionou demais isso. Foi daí que surgiu, se desenvolveu essa heresia de Nestório, de dizer, não, ela não pode ser mãe de Deus, porque Deus sempre existiu. Ela é mãe apenas da natureza de Jesus, a humana, a divina, ela não é mãe da natureza divina, né? A pessoa divina de Jesus, ela não é mãe da pessoa divina, é mãe apenas da pessoa humana, ou seja, separando até as pessoas, né? Duas pessoas, tinha duas naturezas, humana e divina, mas também tinha duas pessoas. Percebem a confusão? Então, no ano 431, no Concílio de Éfeso, nós vamos observar justamente que ocorre aí esse debate teológico, né? Em Éfeso, se nós assim observarmos, uma grande metrópole, podemos assim dizer, daquele contexto, daquela época ali, na Turquia, na atual Turquia, né? E em Éfeso ali são convocados também do mesmo jeito para a realização deste concílio, para debater estas realidades. Um concílio altamente conturbado, se nós observarmos, né? Por que conturbado? Porque nós tivemos ali a presença de um outro grande santo, que foi São Cirilo, de Alexandria, da escola de Alexandria. São Cirilo ele foi justamente defender esta realidade da Theotokos, né? Podemos assim observar, e ele chegou até em tempo para o concílio de Éfeso. No entanto, por uma série de situações, a comitiva de Nestório, que viria de lá de Constantinopla, atrasou, uma série de complicações que teve, né, de intempéries dessa viagem, que dificultou a chegada deles, se atrasaram. Os delegados papais também, na época o Papa era o Papa Celestino I, São Celestino I, também manda delegados papais para Éfeso, também se atrasava tanto lá, o pessoal já estava, os bispos que lá já estavam impacientes, né, tinha toda essa dificuldade. São Cirilo comete então uma certa gafe, né? E começa o concílio sem a presença nem da comissão papal, nem da comissão de Nestório, né? Estava lá Nestório, mas Nestório não tinha ninguém que o apoiasse, vamos dizer assim, porque não tinham chegado ainda, né? E São Cirilo ele abre os trabalhos do Concílio de Éfeso e começa a debater. As pessoas que lá estavam achavam que ele estava cometendo um erro, deveria esperar todo mundo, muita gente não quis participar do concílio, enfim, aconteceu justamente toda esta complicação ao longo do desenvolvimento, do desenrolar deste concílio, mas o fato é que ele aconteceu. E neste concílio foi promulgado justamente que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem duas naturezas, humana e divina, em que se sabe que a natureza divina é superior à natureza humana, que ele é subordinada, mas elas fazem parte de forma equivalente, vamos dizer assim, na pessoa do Verbo, o Verbo eterno do Pai. Né? É aquela realidade de se evidenciar quando nós falamos quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Ele é o Verbo eterno do Pai, né? Mas se eu perguntasse o que é Jesus, né? O que é Jesus? Ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. Perceba a realidade das duas perguntas. Quem está se referindo à pessoa, a realidade da hipóstasis, né? Quando nós dizemos em grego. O que é? Estamos nos referindo à natureza. Então, quem é a pessoa? O que é a natureza? Maria é mãe de quem? É mãe da pessoa. Ela não é mãe simplesmente da natureza, né? Você normalmente não pergunta, Maria é mãe do quê? Né? Pergunta-se, Maria é mãe de quem? Então, eu estou me referindo à pessoa.
ela é mãe da pessoa de Cristo, né? Necessariamente a sua natureza humana, mas é importante observar que a natureza humana de Cristo está tão unida à natureza divina, muito mais unida até do que o nosso próprio corpo está unido à nossa alma, né? De modo que se a natureza humana acaba se unindo de tal forma que é como se tornasse, digamos assim, entenda, uma mesma realidade. Tamanha a união da natureza divina com a natureza humana, aquilo que chamamos de união hipostática, né? Tudo isso foi debatido exaustivamente no Concílio de Éfeso, né? Em que as teorias de Nestório, que dizia quem é Jesus, quando perguntavam a ele quem é Jesus, né? Ele iria dizer o quê? Ele é o Filho de Deus apenas, né? Ele é apenas o Filho de Deus nesse contexto. Esquecendo-se que esse Filho de Deus se fez carne e habitou no meio de nós, nascido de mulher. Entende? Essa parte ele não sequer citava. Então vamos observar que ele omitia, né, esta realidade. E a partir daí, dentro desse concílio de Éfeso, por conta de todos esses debates, e você percebe que o debate ele era todo em cima, centrado na pessoa de Cristo, porque era um debate de forma cristológica, podemos assim observar, né, para combater uma heresia cristológica. Desse debate também nasce um dogma, que é o dogma ligado à maternidade divina de Maria. Ela é a chamada Theotokos, né, e não a Christotokos, como diria Nestório, mãe apenas de Cristo. Você pode observar, se ela é mãe só de Cristo, então existe uma pessoa divina que não se encarnou. É outro problema, é outra realidade, é outra dificuldade teológica que se vai encontrar ali, dentro daquele contexto, né? Então, a igreja determina no Concílio de Éfeso que Maria é a Theotokos. Aquilo que, se você vai traduzir para o latim de forma ao pé da letra, né? Você poderia traduzir da seguinte forma: deípara, né? Aquela que gerou Deus, podemos assim dizer, né? Trocando em miúdos de uma forma bem mais popular, aquela que pariu, né? Deus, vamos observar aqui nesse contexto, né? A deípara, quando traduzimos para o latim. E aí você vê que o dogma da maternidade divina de Maria vai ser agora promulgado e já não cabe mais o questionamento. Mas note que antes disso acontecer, como eu disse no início, as pessoas em Constantinopla se referiam a Maria já como mãe de Deus. Algo já brotara no coração do povo. O povo já tinha essa noção dentro desse contexto de mãe de Deus. A igreja só vai chancelar aquilo que já estava presente no mundo católico, que já se vivia no mundo católico. O dogma tem essa prerrogativa e essa finalidade. Não é para passar a acreditar a partir daquele momento, é para chancelar algo que já existia dentro do depósito, já existia no depósito da fé e agora, de forma muito clara, ela promulgava como uma realidade dogmática de que não cabe o questionamento, não cabe o questionar-se. Isto realmente é católico. Isto realmente é fé católica. Percebem esta realidade de condição? São alguns pormenores que nós podemos notar aqui no Concílio de Éfeso. Claro que em pouco tempo, em pouquíssimo momento de aula, fica difícil de falarmos com muitos pormenores de cada um dos concílios. Há muita coisa a se evidenciar em cada concílio mediante a história que nós podemos evidenciar, né? Mas acredito eu que dentro dessa explanação fica mais claro e evidente pelo menos alguns pontos importantes desses 3 primeiros concílios ecumênicos e dos outros regionais que falamos no início. Mas percebemos que a igreja vai avançando no seu desenvolvimento orgânico, no seu desenvolvimento da doutrina, né, do seu entendimento, podemos assim dizer, que nós vamos continuar a observar a partir das próximas aulas. Lembre que temos 3 concílios que já falamos aqui, os 3 concílios ecumênicos, Niceia, Constantinopla I, e Éfeso, né? E a partir da próxima aula vamos continuar os demais concílios. A nossa proposta é que nós passemos mesmo pelos 21 concílios ecumênicos. Peço de coração a nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Santíssima, a sede da sabedoria, que ela nos dê condição mesmo de podermos meditar, contemplar, aprofundar mesmo os nossos estudos e apaixonarmos-nos por esta riqueza que é a fé da igreja, naquilo que
envolve também essa abordagem histórica, né, que nós podemos perceber aqui dentro da história dos concílios. De antemão, quero agradecer a você pela paciência de ter me acompanhado nessa aula, né? Eu sei que foi uma aula um pouquinho densa, né, pesada, porque envolveu uma série de realidades de caráter teológico, às vezes não estamos tão acostumados, e até mesmo de caráter histórico, mas de certa forma é necessário para que possamos compreender o porquê da igreja pensar da forma como ela pensa. Possamos então pedir à Virgem Maria, sede da sabedoria, que ela venha mesmo a interceder por nós, nos dando a capacidade mesmo de aprender, de meditar, de refletir sobre todos os ensinamentos da Santa Igreja, e que nós possamos cada vez mais, assumindo uma mentalidade católica, uma fé católica, alcancemos aquilo, o objetivo para o qual nós somos chamados, a nossa vocação universal à santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie,